Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Moisés, esse é o canal Pátria e Defesa e hoje nós vamos falar sobre a nossa Amazônia brasileira. Tem sido alvo aí de muita polêmica aí pelo mundo e até internamente aqui no Brasil. E como vocês estão acompanhando aí no cartaz aí que nós colocamos na capa desse vídeo, os generais, observando isso, resolveram prorrogar todas as operações ali ou as operações relativas à Amazônia até 2022, né? Ou seja, o nosso exército, as nossas forças armadas estão de olho. A cobiça lá fora é grande, mas aqui o pessoal está de olho também. Antes da gente prosseguir aqui, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. E se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu vou dizer para você se inscrever. Dessa forma, a próxima vez que nós colocarmos um vídeo, você vai ser avisado em primeira mão. E isso é importante para que você saiba em primeira mão aí logo as informações e as novidades sobre o setor de geopolítica, defesa e estratégia, além de equipamentos militares e a nossa indústria de defesa, principalmente a indústria de defesa brasileira. E agora, sem mais demora... Bom dia! E depois do nosso bom dia aí, bom dia general, que todo mundo acordou, vamos seguindo aqui com o nosso tema de hoje, tá? Bom pessoal, é importante aqui a gente entender que existiu aí um processo aí de difamação enorme aí ao longo dos últimos anos, que se agravou, mesmo nos governos anteriores, que eram mais de viés de esquerda, já existia um grau aí de, vamos dizer assim, de tentativa de relativizar a soberania brasileira com relação à nossa região amazônica, né? É bem importante dizer que o Brasil é proprietário dessas terras já há centenas de anos, né? Assim como os nossos vizinhos também detêm porções da Amazônia. A Amazônia não é só do Brasil, né? Alguns países aqui, nossos fronteiriços aqui, eles também têm porções da Amazônia, mas a Amazônia que está dentro do território brasileiro pertence ao Brasil. E muitos países sempre tentam relativizar isso, dizer que é um patrimônio da humanidade, enfim, que é pulmão do mundo, tentam contar algumas histórias, inclusive muitas delas baseadas em puro achismo, sem nenhum fundamento científico, para aí diminuir a importância aí do Brasil como soberano sobre essas terras e do povo brasileiro e tentar colocar o pé em cima da Amazônia ali, né? Na verdade, a gente não tem ingênuo, aqui é um canal voltado para geopolítica, aqui, estratégia e defesa, e acredito que o nosso público aqui é um público jamais amadurecido, ninguém vai cair na conversa de que tem algum líder ou algum ativista internacional preocupado, né, com os animais ou a fauna e a flora ali que tem dentro da Amazônia. Esse pessoal já destruiu a sua própria fauna e flora, tá? E eles são grandes depredadores do mundo, principalmente países europeus. E aí, por isso está o nosso general Mourão na capa aqui, e por isso eu fiz questão dele trazer aqui, dar um bom dia, pois ele escreveu um artigo há cerca de 10 dias, que nós publicamos esse artigo aqui na íntegra, e discutimos esse artigo na íntegra, né, que fala justamente sobre a hipocrisia dessas nações europeias que devastaram o seu território, devastaram a sua cobertura vegetal, e agora vem para cima de um país que é extremamente responsável com o seu meio ambiente, para querer, vamos dizer, denegrir a nossa imagem perante o próprio povo brasileiro e ao mundo, né? E o pior é que tem gente que cai nessa conversa. Eu não vou me estender aqui sobre o artigo do general Mourão, até porque ele já foi discutido aqui num vídeo anterior, vou colocar no card aqui no final, você pode visitar esse vídeo lá no final, tá? Mas vou aqui relatar pelo menos um episódio ali que é demonstrado pelo general Mourão, que é a questão da cobertura vegetal e a importância, né, o significado que cada região, no caso aqui só vou listar as duas, a Europa e o Brasil, né, e vou falar em Europa como continente, porque a Europa inteira cabe dentro só da nossa própria Amazônia, né, então para ver o tamanho, a dimensão e a cobiça desses países sobre as nossas riquezas aqui. E a comparação é bem simples, né? Há alguns séculos atrás, o Brasil detinha cerca de 12% da cobertura vegetal do planeta. E a Europa, nesse mesmo período, possuía cerca de 8% da cobertura vegetal do planeta. Eu estou arredondando os números, tá, pessoal? São frações disso, 8,9, enfim. Aí vamos arredondar aqui para ficar mais fácil, né? O que ocorre é que hoje o Brasil não só fez o seu dever de casa, como o Brasil dá uma lição para o resto do mundo sobre como cuidar da sua cobertura vegetal e do seu meio ambiente. Já a Europa não pode dizer o mesmo.
A Europa saiu de 8,9% ou 9% da cobertura vegetal do planeta e possui menos de 1/10 dessa cobertura vegetal. Ou seja, ela depredou o seu meio ambiente. Eles foram verdadeiros carrascos com o seu meio ambiente. Passaram por cima, tratoraram isso. Tá? Em contrapartida, não só a Europa fez isso. O mundo inteiro depredou o seu meio ambiente. O Brasil é um dos poucos países que pode revelar efetivamente que cuida do seu meio ambiente. Pois nós passamos de ser responsável de 12% da cobertura vegetal do planeta para cerca de 28,9%, ou seja, quase 30% da cobertura vegetal do mundo é brasileira. Então, ou seja, nós não só fizemos o nosso dever de casa, como nós servimos de exemplo para os outros. Ainda tem outro detalhe, esses países todos que aí fazem bravatas, né, contra o Brasil, e esses ativistas também, principalmente ligados a essas ONGs que tentam usurpar aqui o nosso território, eles esquecem de dizer que o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, mais limpas e mais diversificadas do planeta, né? Enquanto a maioria dos outros países são densamente poluidores. Então, assim, é uma falácia, é uma propaganda. A gente sabe que isso, dentro desse discurso, existe muito de retórica para esses líderes estarem agradando a sua própria plateia. Pior ainda do que isso, existe muito interesse financeiro por trás disso, em denegrir aí o Brasil, né, para que, atacando um inimigo comum externo, um inimigo virtual externo, as pessoas daquele país se esqueçam de quão ruim esses governantes são para o seu próprio povo, né? Então a gente sabe, principalmente tem questões eleitorais envolvidas, mas principalmente interesses financeiros na nossa região. Bom, e aí nós vamos pelo motivo pelo qual as nossas Forças Armadas têm intensificado a sua presença na nossa Amazônia brasileira. Existem vários motivos, esse vídeo ficaria imenso, ficaria muito longo, mas eu vou me atentar a duas ações específicas, tá? Que são operações militares agora recentes do ano de 2020, que é a Operação Verde Brasil 2, né? Que ainda está em andamento, vai até novembro, e a recente Operação Militar Amazônia 2020. Tá? São duas operações muito interessantes, e aí eu vou tirar um pouquinho aqui Vou sair aqui do meu cenário, vou reduzir aqui, vou colocar para vocês as seguintes questões. Primeiro falar da Operação Amazônia 2020, tá? Ela teve o seu encerramento agora recente, foi durante todo o mês aí de setembro. Ela foi planejada nos meses anteriores, levou-se de 50 a 60 dias só o planejamento e logística dessa operação. Tá? Vieram equipamentos de todo o Brasil para a região da Amazônia, inclusive para nosso extremo norte, para as nossas fronteiras norte. E o Exército e as outras Forças Armadas irmãs que participaram em auxílio ao Exército dessa operação foram extremamente competentes. Todos os prazos foram cumpridos e as missões e a operação em si foi um sucesso do início ao fim em todas as suas proposições. Não só no quesito técnico operacional, como na demonstração da capacidade do Brasil em seus equipamentos militares, inclusive os seus equipamentos de fabricação nacional. O Brasil opera muita coisa que é fabricado por outros países, mas nós, por exemplo, tivemos ali exemplos claríssimos ali de competência, principalmente no sistema de foguete, artilharia de foguete, sistema Astros, onde uma bateria inteira foi levada do centro do país, né, numa logística que envolveu várias etapas, até o extremo norte do país. Inclusive, recomendo que você assista isso, eu vou deixar aqui no card, no final você procura, fala em detalhes sobre essa operação Amazônia 2020, de onde partiu cada agrupamento, né, os quartéis. Olha, veio gente do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, Nordeste, do próprio Norte, aqui na região Norte. Então, mobilizou as Forças Armadas em várias unidades da Federação. Tá? Ao todo, foram mais de 3.300 homens, ou aproximadamente 3.300 homens, e diversos equipamentos, aí, uma centena de veículos, aeronaves, helicópteros, emprego de sistema de artilharia. Houveram missões de retomada, de cercar o inimigo e de retomada de áreas tomadas por um inimigo fictício, é óbvio, que teria tomado uma porção da nossa floresta amazônica. E as nossas forças foram muito competentes em, dentro do exercício, retomar esse território para o Brasil. Né? Então, olha, fantástico, não é o tema principal aqui, mas eu fiz aqui um breve resumo, tá? Vou colocar inclusive o vídeo que o próprio Exército agora nos forneceu aí,
Obrigado ao Exército Brasileiro aí na pessoa dos seus comandantes, né, e do ministro da Defesa, que disponibilizaram isso de forma bem tranquila. Você pode estar vendo aqui comigo, essas imagens estão livres também, estão lá no próprio site do Exército Brasileiro. É importante que a população brasileira entenda a competência das suas Forças Armadas. Aí a mensagem final aí do nosso ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, no qual já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, e é uma pessoa extremamente capaz. O general Pujol, aí, comandante do Exército Brasileiro, também do qual já conversamos bastante, e espero em breve, inclusive tanto um quanto o outro, trazer aqui alguma novidade aqui para o nosso canal, se possível até uma entrevista que ele conceda a nós aqui para estar conosco aqui no nosso canal para os nossos inscritos, né? Como outras autoridades que nós traremos também. Então, nesse momento aqui eu achei importante trazer essas imagens para você, ó, o sistema Astros aí disparando a nossa bateria de foguetes, né? Eu achei muito interessante trazer isso para que o brasileiro conheça e entenda que aquilo que a mídia tenta vender ao longo aí das décadas de um exército frágil, de forças armadas incapazes no Brasil, não passa de pura falácia. Aliás, existem interesses internacionais que gostaria muito que o povo brasileiro acreditasse que nós somos fracos, que você que está aí desse lado é fraco, e o que é uma mentira tremenda. O Brasil é um povo muito forte, uma nação muito bonita, muito rica, uma potência militar, uma potência econômica, e a nossa imprensa, infelizmente, né, principalmente a velha imprensa, tenta destruir essa imagem aí ao longo de décadas, né? Tudo isso tem um porquê. Quem já conhece o canal há mais tempo e segue os nossos vídeos aqui, sabe do que a gente está falando no momento aqui, mas nós vamos trazer muita informação a respeito desses temas também. A segunda operação é a Operação Verde Brasil 2. Essa operação ela entrou de sola no peito do inimigo aqui, né? Quando eu digo inimigo, eu estou falando de grupos estrangeiros que se infiltram na nossa selva amazônica aqui para passar ocultos, né, pela própria população brasileira, mas as nossas forças sabem que eles estão lá, e não só sabendo através de um grande levantamento que foi feito, esteve presente na nossa floresta, foi lá, combateu e prendeu. Foram quase 200 de prisões, olha, dezenas ou centenas de equipamentos clandestinos foram sequestrados e destruídos dos invasores da floresta. A operação foi muito extensa. Eu vou trazer um vídeo só sobre o saldo da Operação Verde Brasil 2. Foi muito importante. Pessoas, como eu já disse aqui, foram presas, né, depredadores da floresta. Gente estava envolvido com contrabando, inclusive gente envolvida aí com interesses internacionais não muito claros, e isso a gente vai trazer com mais detalhamento. Tá? A gente está lendo e estudando bastante para trazer essa informação de forma mais concisa para vocês. Eu vou trazer de volta agora aqui vocês para mim, para a gente continuar o vídeo. E o que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que as nossas Forças Armadas estão muito de olho nisso, elas têm pleno conhecimento. Eu já sou desse segmento de defesa, né, estratégia militar e principalmente da indústria militar aí há mais de 2 décadas. E eu lembro bem desde o início da migração que as Forças Armadas brasileiras já estavam tendo de certas áreas, certos segmentos para a região norte do país, em particular a região amazônica. Teve várias coisas que eu poderia citar aqui, mas várias ações das Forças Armadas vão de encontro a essa proteção da soberania e do território brasileiro. Eu poderia citar várias aqui, vou citar, por exemplo, a criação do Comando Militar do Norte, que veio se somar ao Comando Militar da Amazônia, de tão grande que a nossa região norte é, né? E que, na verdade, esse Comando Militar Norte se ocupa também de parte aí da nossa Amazônia. Então, são dezenas de milhares hoje de homens das Forças Armadas presentes. São dezenas de unidades operacionais de todas as Forças Armadas presentes também na região norte, na Amazônia. Ou seja, a cobiça existe de autoridades e grupos econômicos internacionais sobre as riquezas e o território brasileiro, mas também existe uma resposta, né, das nossas instituições de Estado brasileiro, que vão muito além de governo. Tá? Inclusive aqui, quem está acostumado com o canal Pátria e Defesa sabe que nós discutimos além da questão de governo, que é extremamente importante, é o nosso dia a dia, é o que nós vamos comer amanhã, qual o carro que nós vamos comprar, onde nossos filhos vão estudar, mas também nós nos preocupamos com a questão de Estado brasileiro, da estratégia do Brasil para médio e longo prazo. E isso fica a cargo das nossas instituições,
Em particular, esse canal trata aqui das instituições militares brasileiras, né, em todas as suas esferas, né, que pensam o Brasil para as décadas e para as gerações futuras, né. Então, nesse ponto, esse dever de casa sempre foi feito, independente, inclusive, do governo. Alguns governos tentaram atrapalhar isso, né. Nesse momento, o que nós percebemos é que há muita boa vontade do governo atual, né, tanto que ele se cercou de um mundo militar em volta dele, né, para executar os planos que são importantes para a soberania do Brasil e para o povo brasileiro. Então, só isso já é extremamente louvável. Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui, agora todo mundo está virando player nisso, até porque o governo tem dado muito destaque, né, para a questão da defesa e da Amazônia, e o mundo todo tem falado de forma pejorativa sobre isso, e a defesa que nós temos sobre esse tema vem das Forças Armadas Brasileiras. Graças a Deus nós temos as Forças Armadas Brasileiras estáveis, né, e perene, como nós a conhecemos no presente, e que já vem de séculos isso, né, e justamente por isso são estáveis, né, porque sem elas nós provavelmente não estaríamos talvez nem tendo a oportunidade de conversar aqui. Talvez sem as nossas Forças Armadas, até esse discurso de direita e de esquerda não teria o menor sentido. Teria um discurso único de um dos lados e acabou, né? Então essa liberdade que nós temos aqui de discutir dentro do território brasileiro as nossas riquezas, as nossas ideias, os nossos valores, elas são possíveis diante, é óbvio, primeiramente a Deus, mas diante de Forças Armadas que mantêm uma couraça, uma blindagem em volta do nosso país, protegendo a nossa população, tá? É muito difícil, as pessoas não têm esse conhecimento, as Forças Armadas, de uma maneira geral, são extremamente discretas, né? Quando eu falo aqui, eu não falo em nome das Forças Armadas, e sim da minha experiência de um convívio de mais de 2 décadas, né, com militares de todas as patentes, do soldado aos generais 4 estrelas, almirantes, brigadeiros e por aí vai, bem como praticamente todos os ministros da defesa que eu pude conviver aí ao longo dos últimos 15 anos. Né? Então, pessoal, é importante trazer essa informação para você, para que você, primeiro, se inquiete, né, fique alerta que a cobiça existe sobre as nossas riquezas, a possibilidade real de que nós sejamos vilipendiados naquilo que é nosso, que pertence ao povo brasileiro, é real, porém nós temos Forças Armadas competentes e capazes, né, de nos defender disso. Tá? Então eu quis trazer esses 2 paralelos. O outro paralelo que faz parte aqui da nossa capa também, General Heleno, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer e conversar pessoalmente por algumas vezes. Inclusive, foi uma pessoa que foi perseguida, vamos dizer assim, foi prejudicada por ter falado verdades quando era comandante militar da Amazônia, alertando o governo brasileiro. Em 2008, o General Heleno faz um alerta ao governo brasileiro sobre a questão da presença estrangeira na nossa região amazônica e, mais do que isso, de como essas ONGs, financiadas por recursos estrangeiros, estavam manipulando ali as populações indígenas para isolar essas populações para que no futuro, e esse pessoal pensa 10, 20, 50 anos no futuro, tá, pessoal? Para que no futuro pudesse gerar divisão, né, dentro do nosso território. Então o General Heleno foi muito patriota a fazer isso, e todos quem conhece a história sabe que foi prejudicado. Então eu considero um dos heróis brasileiros também, por isso coloquei ele na capa aqui desse vídeo. É uma pessoa que espero em breve também poder estar trazendo aqui. Já tive a oportunidade de assistir palestras do General Heleno, foi riquíssimo o conteúdo para nós. E espero aí, muito em breve, que ele aceite aí um convite nosso também para poder estar falando aqui, mesmo que de forma remota aqui, mandar uma palavra para os nossos inscritos aqui do canal Pátria e Defesa, né? Ficaria muito honrado e tenho certeza que os nossos inscritos aqui também vão gostar muito da presença dele aqui. Mas, pessoal, esse é um vídeo para tratar sobre esse assunto, já que é um tema da imprensa no dia de hoje. Você que está vendo esse vídeo agora, no dia de hoje, né, o General Mourão fez aí um comentário, né, na imprensa, onde ele deixou bem claro que essas operações militares, que inclusive estão sendo questionadas por autoridades brasileiras desavisadas, né, e por autoridades no exterior, o Exército e as Forças Armadas vão permanecer fazendo e realizando operações na nossa Amazônia brasileira. E nem deveria se justificar, muito menos pedir licença para tal, né? Mas que bom que eles têm essa consideração aí com as demais autoridades de estar comunicando a eles, né?
Então, as nossas Forças Armadas evoluíram imensamente. Hoje existe uma outra ótica do governo em relação à necessidade de Forças Armadas no Brasil. O mundo vive um momento geoestratégico extremamente complicado. Nós temos dezenas de conflitos ao redor do mundo. Esses conflitos eles vêm se escalando, eles vêm tomando outro patamar. Nós tivemos agora uma crise provocada aí pela questão da saúde, né, que todos conhecem aqui, todos nós estamos envolvidos. Né, todos nós fomos afetados, aliás, por isso. Essa crise ela vai trazer consequências econômicas. Uma dessas, além das consequências econômicas, nós vamos ter mais consequências a nível de saúde e inclusive a nível de fome no mundo. E isso a gente sabe que quando a fome aperta, aí o raciocínio fica primitivo no ser humano. Então se agrava aí as questões mais belicosas pelo mundo. E o Brasil precisa estar protegido porque nós somos um grande produtor de alimentos para o mundo todo. Recomendo depois, farei um vídeo no futuro sobre a questão de um relatório da Embrapa sobre a capacidade de prover alimentos do Brasil, que é uma questão geoestratégica. O Brasil possui quase 5 vezes a produção do que precisa para o seu consumo. Ou seja, se o Brasil pode exportar 400% aí do que precisa, né? 4 vezes mais do que precisa em relação àquilo que produz. Então, e ainda assim seu povo terá alimentos suficientes, muito diferente de países asiáticos, por exemplo, como a própria China, que é um gigante e não consegue produzir nem 30% do seu alimento ou 20% do seu alimento. Então precisa de países como o Brasil, né? Tem questões geoestratégicas muito grandes aí, a gente iria se estender muito, vamos voltar aqui para a nossa Amazônia. E todo dia tem vídeo aqui no canal, pessoal. Convido a você que está chegando agora, se você chegou pela primeira vez aqui no canal Pátria e Defesa, desce aqui no botão de inscrever-se, marca lá, aperta o sininho, coloca lá todas as vezes, para que toda vez que nós lançarmos um vídeo aqui, você seja alertado aí, receba em primeira mão. Até porque esse assunto de defesa, geopolítica, equipamentos militares, guerras e tudo mais, é um assunto delicado para o YouTube. Muitas das vezes pode ser que a gente lance um vídeo, o YouTube nos alerte de alguma coisa, nós precisamos remover esse vídeo aqui da plataforma, né? Até porque o YouTube é uma plataforma privada, nós estamos na plataforma do YouTube, significa que nós temos que obedecer às diretrizes dos vídeos que são colocados aqui no YouTube. Não significa que o nosso vídeo não pode estar em outras plataformas, e sempre estará também lá em outras plataformas nossas. Depois eu vou deixar listado quais são essas plataformas, ainda não é o momento da gente falar nisso, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas o que interessa aqui para a gente é trazer para você que está aqui no YouTube esse conhecimento que muitas vezes foi oculto, né? Foi escondido de você. Não era interesse, né, dos governos anteriores, das autoridades anteriores, que você soubesse dessas atividades brasileiras ou da potência que o Brasil realmente é. Na verdade, fica legal ficar fazendo um discurso de que o Brasil é muito coitado e aí você também fica com pena e acaba cobrando menos, né? Mas não é bem dessa forma, nós precisamos entender isso e que bom agora que existem maneiras da gente levar esse tipo de informação até você. Tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Moisés, eu trabalho no setor de indústria de defesa e com esses temas ligados à defesa aí, há mais de 2 décadas, como eu já falei anteriormente. Já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que foram extremamente úteis para nossas Forças Armadas, desde veículos militares blindados de alta capacidade, veículos de transporte de tropas, embarcações blindadas, né, e embarcações de ataque, armamentos, enfim, diversas aí, participações nós tivemos a partir do setor da indústria de defesa, né? Então, também tive a oportunidade de participar pelo Brasil de diversos conselhos, né, entre o Brasil e outros países, conselhos de alto nível governamental entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia. Já representei muitas vezes o Brasil dentro de reuniões dos BRICS, inclusive na que ocorreu ano passado, em 2019, onde o Brasil foi sede aí da reunião dos BRICS, né, onde todos os países envolvidos estiveram presentes, e eu tive a oportunidade de mediar o painel da indústria de defesa entre o Brasil e a Rússia, foi uma honra para mim, e já tive também entre o Brasil e os Estados Unidos, enfim. Nós somos pelo Estado brasileiro, tá, pessoal? Então, esse é um vídeo aqui que eu trouxe para a gente falar desse tema específico aqui.
Gostaria de dizer e mandar um grande abraço para você que está chegando agora aqui no canal. Saiba que todo dia tem vídeo aqui. A gente tem sempre aqui uma preocupação de trazer essas informações para vocês. Tá? Eu vou me despedindo agora. Hoje a gente vai trazer um vídeo, aliás, amanhã, muito interessante sobre equipamentos militares brasileiros. Espero que você volte aqui para assistir. No final aqui do vídeo, né, eu vou deixar nos 2 cards aqui em cima, vídeos sobre esse tema aqui que nós falamos, Operação Amazônia 2020, e os exercícios militares da Amazônia. Vou deixar vídeos anteriores aqui para você ter essa informação. Recomendo a você que veja. Embaixo vai ter um botãozinho aqui que é o de se inscrever no canal. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva aí. Fui!